Um jogador cercado de fama, dinheiro, mulheres, mas também muito envolvido em polêmicas e acusações. Hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu com Neymar Júnior. O início. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em Mogi das Cruzes em 5 de fevereiro de 1992 e em 1998 já iniciou sua carreira no futebol, atuando pelas categorias de base da Portuguesa Santista. Sua história com o Santos se iniciou em 2003, ano em que se transferiu para o clube, já sendo tratado como uma joia pelos treinadores santistas. Durante sua estadia em Santos, o jogador viajou para a Espanha, visando fazer uma espécie de estágio na base do Real Madrid. Neymar foi aprovado nos testes que fez pelos merengues, até chegou a ser registrado na Federação Madrilenha de Futebol, porém o Santos, com medo de perder seu futuro craque, desembolsou R$1 milhão para que ele permanecesse na base do clube até se tornar profissional. E o jogador voltou para Santos com mais status de estrela do que já tinha. Sua época no Santos. No dia 7 de março de 2009, aos 17 anos, em uma partida contra o Oeste, no Pacaembu, pelo Paulistão, Neymar fez sua estreia como profissional. Nesse Paulista, Neymar foi eleito revelação do campeonato, e no Brasileirão deste ano, ele obteve grande destaque junto ao seu companheiro, Paulo Henrique Ganso. Já em 2010, o craque começou a mostrar mais do seu futebol. Marcou 5 gols nos 5 clássicos paulistas, e inclusive um hat-trick contra o São Paulo, sagrando o Santos campeão paulista de 2010. O Brasileirão daquele ano presenciaria os tão famosos Meninos da Vila, que eram compostos por Neymar, Paulo Henrique Ganso e André Balada. Mas não foi no Brasileirão que eles tiveram sua glória, mas sim na Copa do Brasil, onde em uma partida contra o Guarani, Neymar marcou 5 gols com apenas 18 anos. Ele fez um grande campeonato e inclusive no dia 28 de julho, dia da final, ele marcou um dos gols no jogo de ida contra o Vitória. E mesmo tendo perdido no jogo de volta, o Santos sagrou-se campeão do torneio e Neymar foi artilheiro com 11 gols, garantindo a vaga do Santos na Libertadores do ano seguinte. Após essa campanha, já em 2011, Neymar era considerado o melhor jogador atuando no Brasil. O Santos conquistava o bicampeonato paulista, dessa vez com a ajuda de Elano, que tinha recém-chego ao time. Mas esse não foi o único título de Neymar naquele ano. Pela Libertadores, o Santos venceu partida atrás de partida e Neymar foi se tornando o destaque da competição. Mas após passar pela fase de grupos, pelo América do México nas oitavas, Once Caldas nas quartas e Cerro Porteño na semi, o Santos enfrentaria o Peñarol na final. No primeiro jogo, Ney teve uma apresentação apagada, mas na partida de volta na Vila Belmiro, tanto o jogador quanto o resto do time fizeram uma boa partida e Neymar fez um dos gols da vitória por 2-1, que sagrou o Santos campeão da Libertadores após um jejum de 48 anos. Seu primeiro contato com o Barcelona. No final daquele ano vitorioso de Neymar, havia apenas mais um obstáculo que o impediria de tornar o Santos o melhor clube do mundo do ano de 2011. Esse obstáculo se chama Barcelona. O Barcelona destruiu o Santos com 2 gols de Messi, um de Fábregas e um de Xavi. Sua polêmica ida ao Barcelona. No dia 25 de maio de 2013, Neymar fez sua última partida pelo Santos no estádio Mané Garrincha, onde não conteve suas lágrimas na despedida do seu clube de infância. A transferência de Neymar ao Barcelona foi muito conturbada. O valor divulgado pelo clube era de que foi pago 57 milhões de euros pelo jogador, sendo 17 milhões ao Santos e 40 milhões a uma sociedade supostamente criada pelo pai de Neymar. Mas o valor pode ter sido entre 86 a 95 milhões de euros. Na época foram feitas investigações que fizeram com que o presidente Sandro Rosell,
do Barcelona renunciasse o seu cargo. Enquanto a questão de negociações estava conturbada, dentro dos gramados era exatamente o contrário. Neymar estava deitando, jogando muito bem e fazendo atuações memoráveis, conquistando jogo a jogo a torcida, que sabia do seu potencial. Todos o amavam. Ele tinha admiração até de torcedores adversários, que muitas vezes iam ao estádio apenas para ver o trio MSN em ação. Falando em trio MSN, eles foram sem dúvidas a trinca mais marcante da história dos culés. Em 110 partidas juntos, eles somaram 228 gols juntos, que são apenas os gols de autoria do trio, e 124 assistências entre eles. E se for somar todos os gols marcados pelos três, contando assistências de outros jogadores que não eles mesmos, a soma é ainda maior. São 364 gols no total. Entretanto, nem tudo são flores. Neymar chegou até a ser considerado o terceiro melhor jogador do mundo em 2015 e 2017. Sua crescente era incontestável, porém não era nada fácil viver à sombra de Lionel Messi. Em algumas ocasiões, Neymar fazia atuações melhores do que a do argentino, mas a torcida ainda reconhecia Messi como o herói, mesmo tendo sido menos decisivo que Neymar. E a gota d'água para Ney foi o 6-1 impossível que o Barça fez na Champions, onde o brasileiro foi sem dúvida alguma o cara do jogo. Jogou um futebol absurdo, marcou 2 gols e destruiu o PSG com sua atuação. Mas quem ganhou uma foto digna de Deus grego? Sim, Lionel Messi foi tido como o responsável por essa vitória, sendo que ele apenas fez um gol de pênalti aos 50 minutos e teve uma atuação menos brilhante que a do brasileiro. A partir desse dia, Neymar percebeu que não conseguiria ser protagonista competindo com Messi, e assim chega sua hora de partir do Barcelona, visando alçar voos maiores. O ápice da glória. Após temporadas inesquecíveis pelo Barcelona, Neymar chega ao PSG com status de superestrela, se tornando o jogador mais caro de todos os tempos, pois o clube parisiense pagou sua multa rescisória de 222 milhões de euros. Neymar teve seu nome estampado na Torre Eiffel. Tudo parecia ir bem. Seu início de temporada com o PSG não foi nada mal. A fase estava tão boa que o time parisiense começou a realmente causar preocupação nos gigantes europeus. Na Liga Francesa, eles meteram goleadas de 5-1 no Metz e 8-0 no Dijon. Jogo esse que Neymar marcou 4 gols. Na Champions eles golearam o Celtic por 5-0 fora de casa e 7-1 no jogo de volta. Neymar estava mantendo uma média incrível, porém no dia 25 de fevereiro começou uma grande maré de azar para o craque. E assim inicia a pior fase da sua vida. Foi nesse dia que começou sua real maré de azar. Neymar sofreu algumas vezes antes, porém a partir do dia 25 de fevereiro de 2018, tudo começou a desandar. Primeiro foi que Neymar, nesse dia, sofreu uma fratura no 5º metatarso do seu pé direito e teve que ficar fora 3 meses longe dos gramados em pleno ano de Copa do Mundo. Ele voltou a jogar apenas 2 semanas antes da Copa, e os adversários não o perdoaram. Na primeira partida da seleção no campeonato contra a Suíça, ele sofreu 10 faltas no jogo, e assim se seguiu durante todo o campeonato. Foi duramente marcado pelos adversários. O Brasil foi eliminado da Copa pela Bélgica, e Neymar foi o principal alvo de críticas por parte da imprensa e dos torcedores, que diziam que ele só se jogava em campo. Após a Copa, Neymar voltou ao PSG com uma clara missão de vencer a Champions League daquela temporada. E pela fase de grupos, Neymar teve uma atuação emblemática na vitória por 6-1 sobre a Estrela Vermelha, onde ele marcou um hat-trick. Tudo indicava que o PSG iria destruir naquela temporada, porém eles caíram para o Manchester United ainda nas oitavas, decepcionando e muito todos os torcedores e a diretoria.
Ainda no dia 3 de outubro, Neymar termina seu relacionamento com Bruna Marquezine. E após isso, suas aparições em baladas se tornam cada vez mais constantes. Neymar termina o ano em baixa, mesmo com o PSG sendo campeão da liga. O ano de 2019 ainda começa com uma lesão atingindo novamente o pé direito do jogador, o afastando por mais 10 semanas. Mas não é só isso que o ano de 2019 reservava de ruim ao jogador. Após o PSG perder a final da Copa da França para o Rennes, um torcedor do clube xingava todos os jogadores na escadaria em direção às tribunas, que era onde eles receberiam a medalha de prata. Mas Neymar não conseguiu se conter e agrediu o torcedor com um soco na cara. E assim ele entrava em mais um escândalo. Porém, infelizmente, o pior ainda estava por vir. No dia 1º de junho, Nájila Trindade registrou um boletim de ocorrência acusando Neymar de estupro. Segundo ela, o crime teria sido cometido no dia 15 de maio em Paris. E bom, o resto vocês já sabem. Como se ainda não fosse o suficiente para os primeiros 6 meses do ano, Neymar ainda declarou seu interesse em sair do PSG na última janela de transferências. E isso foi como se ele tivesse dado uma facada no meio do estômago do Paris Saint-Germain. Os torcedores passaram a odiá-lo. O presidente declarou que ninguém o obrigou a assinar com o clube e ainda demonstrava total descontentamento com o fato de que o jogador mais caro da história não conquistou nada significante pelo clube e estava fazendo de tudo para sair. Tentou voltar para o Barcelona, Leo Messi o queria de volta, mas Griezmann tomou seu lugar. Cristiano Ronaldo supostamente o chamou para a Juve, mas as negociações não deram certo. O Real declarou interesse no jogador e inclusive iniciou uma negociação a qual envolvia o galês Gareth Bale, mas também não deu certo. E Neymar teve de continuar no PSG, mesmo após ter dito que a melhor partida de sua vida foi a vitória de 6-1 sobre o Paris. O futuro. Eu, particularmente, espero muito que Neymar dê a volta por cima de tudo isso, se redima como jogador e pessoa e volte a jogar seu futebol com ousadia e alegria. Ele ainda tem idade para se tornar o melhor jogador do mundo e deve fazer de aprendizado tudo isso que já viveu. Basta focar nisso que ele com certeza conseguirá. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para ajudar o canal, se inscreve e dá uma olhada nesses 2 vídeos que estão aí na tela. É nóis!